A paz do Senhor, estamos estudando lições bíblicas da classe de adultos do quarto trimestre de 2023 e o tema da revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição número 13, o propósito de missões. Texto áureo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação e há de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Verdade prática. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 14. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito em desempenhar neste mundo: proclamar a mensagem de salvação até que Jesus Cristo volte. Essa é a sublime missão da Igreja. Nos tempos em que vivemos, a Igreja de Cristo, diretamente ou indiretamente, é pressionada a renunciar à sua missão primária. Entretanto, a vontade de Deus é que mantenhamos firmes a missão de proclamar a Cristo, principalmente em lugares que ele não foi anunciado. A lição ela tem dois objetivos. O primeiro ponto é apontar o alvo da obra missionária. O segundo ponto, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Introdução. A Igreja de Cristo, em virtude da sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Desde a sua fundação no dia de Pentecoste, ela é conhecida até hoje e, antes de tudo, pelo seu amor às almas perdidas. A Igreja do Senhor tem uma missão social e educativa para cumprir neste mundo. Só que a sua missão principalmente sempre será a evangelização. Sabemos então que a ação missionária tem como objetivo fazer discípulos, sendo que a principal ferramenta para esse mister é o Evangelho. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo: proclamar a mensagem da salvação até que Jesus Cristo volte. Essa é a sublime missão da Igreja. O propósito fundamental da Igreja é cumprir cabalmente a ordenança de Cristo, a saber, a grande comissão. Mateus 28, versículo 19 e 20, Marcos 16, 15. A Igreja não pode ignorar as exigências da grande comissão, que consiste em levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, em todo tempo e em todo lugar. Mateus 24, 14. A evangelização do mundo é o dever maior da Igreja e o seu cumprimento é o dever de todos. A palavra-chave: propósito. Ponto 1. O alvo da obra missionária. Subtópico 1. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, no capítulo 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. Esse é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de toda a missão. Na leitura desse texto, depreende-se que todos os crentes que estiverem comprometidos com a causa missionária poderão dizer com alegria e toda convicção que essa é a sua visão, que esse é o seu alvo final. Subtópico 2. Um propósito global. Em Mateus 28, 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua Igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho responsabiliza-nos como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação,
E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Infelizmente, não podemos ignorar que sempre existiram pessoas que ingressaram na obra do Senhor por motivos equivocados. Não tem sido diferente na obra missionária. Por exemplo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,10, parte A. Demas é mencionado como honra em Colossenses 4,4, mas nada mais se sabe dele, além de que era inicialmente um amigo e companheiro de trabalho do apóstolo Paulo, mas que sob a influência de um desejo de viver, depois o abandonou, até em circunstâncias em que ele precisava muito da presença de um amigo. Ponto 2. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Subtópico 1. Qual é a nossa disposição? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução desta ordenança? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Mateus 24,14. O fim virá somente depois que o Evangelho do Reino for devidamente pregado em todo o mundo. O Evangelho do Reino é o Evangelho pregado no poder e na justiça do Espírito Santo, e acompanhado dos sinais principais do Evangelho. O dever de cada crente é ser fiel e alcançar todo mundo, até que o Senhor Jesus volte para levar a sua igreja ao céu. João 14,3, 1 Tessalonicenses 4,13. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Eclesiastes 9,10, 2 Coríntios 5,10 e Apocalipse 22,12. Temos formado obreiro suficiente para cumprir a grande missão? E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? João 4,35. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Atos 20:24. A principal preocupação de Paulo não era preservar a própria vida, mas o importante para ele era cumprir o ministério para o qual Deus havia o chamado. Seja qual fosse o fim em vista, mesmo se tratando do sacrifício da vida, ele com alegria iria ter o fim na sua carreira com esta confiança. Cristo será tanto, agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, pela morte. Filipenses 1:20. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Subtópico 2. Pois me é imposta esta obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios 9,16. Ele não escolheu pregar o evangelho, mas deve fazê-lo conforme o chamado divino no momento da sua conversão a caminho de Damasco. Atos 9,6, versículo 15 e Atos 22:21. Por essa razão, ele tinha consciência de não pretender nenhum mérito particular por pregar o evangelho. Ninguém merece crédito em fazer a sua obrigação. Ele havia sido um vaso escolhido para levar o nome de Cristo diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. E havia sido separado pelo Espírito Santo para esse trabalho especial. Atos 13:2. Portanto, seria impossível fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho, sem se rebelar diretamente contra Deus. Romanos 1:14, Gálatas 1:15. Pregar era a própria vida de Paulo, e ele não podia parar de fazê-lo, da mesma forma como não podia parar de respirar. A palavra imposta significa fortemente impulsionado. Assim, pregar era uma função que ele foi forçado a executar. Romanos e 1 e 2 Coríntios. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Essa obrigação também pesa sobre todas as pessoas que tiverem experiências do poder do evangelho da vida.
Todos nós sabemos que nem todos os crentes foram chamados para o ministério, como foi com o apóstolo Paulo. Entretanto, nenhum de nós está isento de dever de tornar conhecida a graça salvadora oferecida por Deus a todas as pessoas. Ai de mim se não pregar o evangelho. A palavra aqui traduzida por ai é a palavra grega ou ai, que expressa dor ou lamento, quando usada como uma exclamação. A forma substantiva significa calamidade. O que Paulo queria dizer aqui, muitos provavelmente, era: primeiro, uma triste íntima sentida por alguém infiel ante grande graça e comissão, no sentido de auto-reprovação. Segundo, além disso, ele quis dar a entender que o Senhor também desaprova essa atitude, resultando em grande tristeza para o apóstolo. Chegamos à nossa conclusão: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossa vida, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguem a boa notícia para todo pecador, e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Você que ficou até aqui, deixe seu like, comente, compartilhe o estudo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.